Antes de começarmos esta oração, quero convidar você a fazer algo muito importante. Pare por alguns instantes e reflita sobre a direção que sua vida está tomando. Vivemos em uma época em que as pessoas planejam tudo, fazemos metas, criamos estratégias, estabelecemos objetivos e imaginamos como será o nosso futuro. Não há nada de errado em sonhar ou planejar. Deus nos deu inteligência, criatividade e capacidade para construir projetos. Mas existe uma pergunta que raramente fazemos. Será que os meus planos estão alinhados com os planos de Deus? Muitas vezes passamos anos perseguindo objetivos sem sequer perguntar ao Senhor qual é a vontade dele para a nossa vida. Corremos de um lado para outro tentando construir nosso próprio caminho, enquanto Deus, com amor e sabedoria infinitos, continua nos chamando para um propósito muito maior. A palavra de Deus declara no Salmo 32 que o Senhor nos instrui e nos ensina o caminho que devemos seguir. Ele não é um Deus distante. Ele não nos abandona para descobrirmos tudo sozinhos. Pelo contrário, Ele deseja nos guiar passo a passo. Em Jeremias, o Senhor faz uma declaração poderosa. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Pense nisso por um momento. Antes do seu primeiro suspiro, antes do seu nascimento, antes mesmo de seus pais sonharem com você, Deus já conhecia a sua história. Ele conhecia seus dons, conhecia suas lutas, conhecia suas vitórias. Conhecia até mesmo este momento em que você está ouvindo esta mensagem. Você não nasceu por acaso. Você não está neste mundo por acidente. Existe um propósito para a sua existência. Existe uma razão pela qual Deus permitiu que você estivesse aqui hoje. E talvez esta oração seja justamente o começo de uma nova fase da sua caminhada com Ele. Se você acredita que Deus tem um propósito especial para a sua vida, escreva nos comentários: eu fui criado para um propósito. Parte 2 de 10. Quando Deus criou você, Ele não apenas lhe deu vida, Ele também colocou dentro de você capacidades, talentos, dons e características que seriam necessários para cumprir o propósito que Ele preparou. O problema é que muitas vezes passamos tanto tempo olhando para o que os outros estão fazendo que deixamos de descobrir aquilo que Deus colocou dentro de nós. Vivemos comparando nossas jornadas com as jornadas de outras pessoas. Olhamos para suas conquistas, seus resultados e seus caminhos e começamos a pensar que deveríamos estar fazendo exatamente a mesma coisa. Mas Deus nunca chamou você para ser outra pessoa. Ele chamou você para ser quem Ele criou você para ser. Cada pessoa na Bíblia teve uma missão diferente. Moisés não foi chamado para fazer o que Davi fez. Davi não foi chamado para fazer o que Elias fez. Elias não foi chamado para fazer o que Paulo fez. Todos tinham algo em comum. Precisaram aprender a ouvir a voz de Deus acima de suas próprias expectativas. Talvez hoje você esteja tentando descobrir qual é o próximo passo da sua vida. Talvez esteja enfrentando decisões importantes. Talvez esteja buscando respostas para questões que parecem não ter solução. A boa notícia é que Deus não esconde seu propósito dos filhos que o buscam sinceramente. Muitas vezes queremos que Deus nos revele todo o futuro de uma só vez. Queremos conhecer cada detalhe, cada etapa e cada resultado antes mesmo de começarmos a caminhar. Mas Deus normalmente trabalha de forma diferente. Ele mostra um passo de cada vez. Ele nos ensina a viver pela fé. Ele nos convida a confiar nele mesmo quando ainda não conseguimos enxergar todo o caminho. E é exatamente nesse processo que nossa fé amadurece. O Senhor não está apenas interessado em levá-lo ao destino final. Ele está interessado em transformar você durante a jornada. Por isso, não se preocupe se ainda não tem todas as respostas. Continue buscando a presença de Deus. Continue orando. Continue ouvindo sua palavra. Aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la no tempo certo. Se você está disposto a confiar nos planos de Deus, mesmo sem entender tudo agora, escreva nos comentários: eu confio nos planos do Senhor. Existe uma razão pela qual tantas pessoas vivem frustradas, mesmo depois de alcançarem aquilo que sempre desejaram. Algumas conquistam dinheiro, reconhecimento, estabilidade e até realizam sonhos antigos, mas ainda assim sentem um vazio que não conseguem explicar. Isso acontece porque nenhuma realização humana pode substituir o propósito para o qual Deus nos criou. Podemos conquistar muitas coisas e ainda sentir que algo está faltando. Podemos alcançar objetivos importantes e ainda perceber que nossa alma continua inquieta.
Foi exatamente por isso que Santo Agostinho escreveu uma frase que atravessou gerações: "O nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti." A verdade é que fomos criados para algo maior do que apenas existir. Fomos criados para viver uma vida alinhada com a vontade do nosso Criador. Quando Deus fala em Jeremias, que conhecia o profeta antes mesmo de seu nascimento, ele nos revela uma verdade poderosa. O propósito não começa quando descobrimos nossa missão. O propósito já existia antes mesmo de chegarmos a este mundo. Deus não cria pessoas sem direção. Deus não cria vidas sem significado. Deus não cria histórias sem propósito. Talvez você tenha passado anos tentando encontrar seu lugar. Talvez tenha experimentado caminhos diferentes, mudado de planos várias vezes ou enfrentado momentos de confusão. Mas quero que você saiba algo hoje. Deus não perdeu o controle da sua história. Mesmo os erros que você cometeu não são maiores do que a capacidade de Deus de redirecionar sua vida. Mesmo os desvios que aconteceram ao longo do caminho não impediram o Senhor de continuar trabalhando nos bastidores. Muitas vezes olhamos para o passado e enxergamos apenas fracassos. Deus olha para o mesmo passado e vê aprendizado, crescimento e preparação para aquilo que ainda está por vir. Por isso, não permita que a culpa ou o arrependimento o impeçam de seguir em frente. Seu futuro não está preso aos seus erros. Seu futuro está nas mãos de Deus. E quando Ele assume a direção da nossa vida, até mesmo as experiências difíceis podem se transformar em instrumentos para cumprir seus propósitos. Se você acredita que Deus ainda está escrevendo uma linda história para a sua vida, escreva nos comentários: "Meu futuro está nas mãos de Deus." Um dos maiores desafios da vida cristã não é descobrir se Deus tem um plano para nós. A Bíblia deixa isso muito claro. O verdadeiro desafio é confiar nesse plano quando ele não se parece com aquilo que imaginamos. Somos seres humanos. Temos sonhos, expectativas e desejos. Fazemos planos para nossa carreira, nossa família, nossos relacionamentos e nosso futuro. Muitas vezes, passamos anos construindo uma imagem perfeita da vida que gostaríamos de viver. E então Deus começa a nos mostrar um caminho diferente. É nesse momento que muitos entram em conflito. Porque confiar em Deus é fácil quando os planos dele coincidem com os nossos. O difícil é confiar quando ele nos chama para algo que ainda não entendemos. Foi assim com Abraão. Deus o chamou para sair de sua terra sem mostrar todos os detalhes do destino. Foi assim com José. Deus lhe deu sonhos grandiosos, mas antes do cumprimento vieram anos de provas e dificuldades. Foi assim com Moisés. Quando Deus o chamou, ele acreditava não ter capacidade para cumprir aquela missão. E talvez esteja sendo assim com você. Talvez Deus esteja pedindo que você tenha mais fé. Talvez esteja pedindo que você espere um pouco mais. Talvez esteja fechando portas que você queria muito que permanecessem abertas. Talvez esteja conduzindo você para um caminho que ainda parece incerto. Mas existe algo que precisamos lembrar. Deus vê o quadro completo. Nós vemos apenas uma pequena parte da história. O Senhor conhece cada detalhe do futuro. Ele sabe quais portas levarão à bênção e quais caminhos nos afastariam do propósito que Ele preparou. Por isso, quando Deus diz não, muitas vezes está nos protegendo. Quando Deus manda esperar, muitas vezes está nos preparando. Quando Deus muda nossos planos, muitas vezes está nos direcionando para algo muito melhor. A confiança verdadeira nasce quando decidimos acreditar no caráter de Deus, mesmo quando ainda não compreendemos seus caminhos. E quanto mais caminhamos com Ele, mais percebemos que Sua vontade é sempre perfeita, agradável e boa. Se hoje você decide confiar em Deus, mesmo sem entender todos os detalhes, escreva nos comentários: "Senhor, eu confio na Tua direção." Existe um versículo que tem sustentado milhões de pessoas ao longo das gerações. Ele está em Provérbios 3:5-6 e diz: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas." Essas palavras parecem simples, mas carregam uma verdade profunda. Muitas vezes queremos entender tudo antes de obedecer. Queremos ter certeza absoluta do resultado antes de dar o primeiro passo. Queremos que Deus nos mostre o final da jornada antes mesmo de começarmos a caminhar.
Mas a fé funciona de maneira diferente. A fé não exige que enxerguemos toda a estrada. Ela exige apenas que confiemos naquele que está nos guiando. Talvez o maior obstáculo para muitas pessoas não seja a falta de oportunidades, mas a dificuldade de confiar plenamente em Deus. Alguns têm medo de entregar seus sonhos ao Senhor porque pensam que Ele vai tirar tudo aquilo que amam. Mas a verdade é justamente o contrário. Ninguém conhece você melhor do que Deus. Ele conhece seus talentos, conhece seus dons, conhece suas paixões, conhece suas fraquezas, conhece até mesmo os desejos mais profundos que você nunca compartilhou com ninguém. Quando Deus direciona seus filhos, Ele não está tentando destruir seus sonhos. Ele está conduzindo cada um deles para o lugar certo. Às vezes, o que chamamos de perda é apenas Deus removendo algo menor para nos entregar algo muito maior. Às vezes, aquilo que parece uma porta fechada é, na verdade, um livramento. Às vezes, aquilo que parece atraso é apenas preparação. Por isso, não tenha medo de colocar seus planos diante do Senhor. Apresente a Ele seus projetos, seus objetivos e seus sonhos. Mas faça isso com um coração disposto a aceitar a resposta dele, seja ela qual for. Porque quando Deus assume a liderança da nossa vida, não caminhamos mais guiados pela incerteza. Caminhamos guiados pela sabedoria daquele que conhece o passado, o presente e o futuro. E não existe lugar mais seguro para estar do que no centro da vontade de Deus. Se você deseja aprender a confiar mais em Deus todos os dias, escreva nos comentários: eu entrego meus planos ao Senhor. Muitas vezes, a maior dificuldade não está em ouvir que Deus tem um propósito para a nossa vida. A maior dificuldade está em abrir mão do controle. Gostamos de ter tudo planejado. Queremos saber o que acontecerá amanhã, no próximo mês e nos próximos anos. Queremos segurança, previsibilidade e garantias. Porém, o caminho da fé quase nunca funciona dessa forma. Deus raramente revela toda a jornada de uma só vez. Ele nos convida a caminhar com Ele passo a passo. Foi assim com Pedro, quando Jesus o chamou para sair do barco. O Senhor não explicou todos os detalhes do que aconteceria. Apenas fez um convite: venha. E Pedro precisou decidir entre confiar na segurança do barco ou confiar na voz de Jesus. Todos nós enfrentamos momentos parecidos. Existem situações em que Deus nos chama para dar um passo de fé, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar claramente o resultado. Pode ser uma decisão importante. Pode ser uma mudança que parece assustadora. Pode ser um novo começo. Pode ser o encerramento de um ciclo que você nunca imaginou terminar. Nesses momentos, nossa confiança é testada. Mas existe algo maravilhoso sobre seguir a direção de Deus. Ele nunca abandona aqueles que decide conduzir. Quando o Senhor guia, Ele também sustenta. Quando o Senhor envia, Ele também fortalece. Quando o Senhor abre uma porta, Ele também fornece os recursos necessários para atravessá-la. Talvez você esteja enfrentando uma fase de incerteza neste exato momento. Talvez existam perguntas sem resposta e decisões difíceis diante de você. Mas quero lembrar-lo de algo poderoso. Deus não está confuso sobre sua vida. O Senhor sabe exatamente onde você está. Sabe exatamente do que você precisa. Sabe exatamente para onde está conduzindo seus passos. Mesmo quando você não consegue ver o próximo capítulo da história, Deus já conhece o livro inteiro. Por isso, continue caminhando, continue orando, continue confiando. O mesmo Deus que guiou Abraão, José, Davi, Esther e tantos outros, continua guiando seus filhos hoje. E se você permanecer fiel, verá que os planos de Deus sempre são maiores do que aquilo que poderíamos imaginar por conta própria. Se você escolhe confiar no Senhor, mesmo sem ver todo o caminho, escreva nos comentários: eu caminharei pela fé e não pelo que vejo.
Há algo que muitas pessoas só descobrem depois de anos caminhando com Deus. Quando finalmente nos alinhamos com o propósito que Ele preparou para nós, encontramos um tipo de satisfação que o mundo não pode oferecer. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos diz que felicidade é ter mais dinheiro, mais reconhecimento, mais seguidores, mais conquistas e mais posses. Porém, quantas pessoas alcançam tudo isso e ainda assim se sentem vazias por dentro? A razão é simples. O coração humano foi criado para algo maior do que conquistas temporárias. Ele foi criado para viver em comunhão com Deus e para cumprir a missão que o Senhor estabeleceu desde o princípio. Quando uma pessoa começa a caminhar no centro da vontade de Deus, ela experimenta algo chamado plenitude espiritual. Isso não significa ausência de problemas. Não significa que todas as dificuldades desaparecem. Não significa que nunca haverá desafios. Mas significa que existe paz mesmo durante as tempestades. Existe direção mesmo nos momentos de dúvida. Existe esperança mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Pense em José do Egito. Ele passou pela traição dos irmãos. Foi vendido como escravo. Foi injustamente preso. Mas mesmo durante os momentos mais difíceis, Deus continuava conduzindo sua história. O propósito do Senhor não foi destruído pelas circunstâncias. Da mesma forma, aquilo que Deus planejou para a sua vida também não pode ser cancelado pelas dificuldades que você enfrenta hoje. Talvez existam obstáculos diante de você neste momento. Talvez algumas portas tenham se fechado. Talvez você esteja enfrentando atrasos, frustrações ou até mesmo momentos de desânimo. Mas lembre-se, quando Deus faz uma promessa, Ele também cuida do processo. Aquilo que Ele começou, Ele é poderoso para concluir. O Senhor não trabalha apenas no destino final. Ele trabalha em cada detalhe da jornada. Até mesmo as experiências difíceis podem se tornar ferramentas para fortalecer sua fé e prepará-lo para aquilo que está por vir. Por isso, não desista. Não abandone a caminhada. Não permita que uma estação difícil faça você esquecer das promessas de Deus. Aquele que chamou você também o sustentará até o cumprimento completo do propósito que preparou para a sua vida. Se você acredita que Deus está trabalhando em sua história, mesmo quando não consegue enxergar, escreva nos comentários: Deus está guiando meus passos. Existe outro benefício extraordinário de viver segundo os planos de Deus: a presença constante do Senhor em nossa caminhada. Muitas pessoas passam a vida inteira procurando segurança. Buscam estabilidade em bens materiais, em relacionamentos, em posições profissionais ou em circunstâncias favoráveis. Mas a verdade é que nenhuma dessas coisas pode oferecer a paz que vem da presença de Deus. Quando estamos alinhados com a vontade do Senhor, descobrimos que não caminhamos sozinhos. Deus não apenas aponta o caminho, Ele caminha conosco. Ele fortalece quando estamos cansados. Ele consola quando estamos feridos. Ele encoraja quando pensamos em desistir. Ele ilumina quando não conseguimos enxergar a direção. A Bíblia está repleta de exemplos disso. Quando Deus chamou Moisés para libertar Israel, prometeu estar com ele. Quando Josué assumiu a liderança do povo, Deus declarou que jamais o abandonaria. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, a presença de Deus estava ali. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, o Senhor entrou no fogo com eles. A presença de Deus nunca esteve condicionada à ausência de problemas. Pelo contrário, muitas vezes ela se manifesta de forma ainda mais poderosa durante as dificuldades. Talvez você esteja enfrentando uma batalha que ninguém conhece. Talvez existam preocupações que têm roubado seu sono. Talvez você esteja carregando responsabilidades que parecem pesadas demais. Mas hoje, o Senhor quer lembrar-lo de algo. Você não precisa carregar tudo sozinho.
A mesma mão que sustenta o universo é a mão que está sustentando sua vida neste exato momento. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho alimentou Elias no deserto e ressuscitou. Lázaro continua operando milagres hoje. E quando você escolhe caminhar segundo os propósitos de Deus, pode descansar na certeza de que Ele jamais o abandonará no meio do caminho. Mesmo quando você não sentir, mesmo quando não entender, mesmo quando tudo parecer silencioso, Deus continua presente. Deus continua trabalhando. Deus continua cuidando de você. Se você crê que Deus está ao seu lado neste momento, escreva nos comentários: Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Além da presença de Deus, existe outra promessa poderosa reservada para aqueles que escolhem caminhar segundo a sua vontade, a provisão divina. Muitas vezes, quando pensamos em seguir os planos de Deus, uma das primeiras preocupações que surge em nosso coração é: e se faltar alguma coisa? E se eu não tiver recursos suficientes? E se eu não conseguir? Mas a Bíblia nos mostra repetidamente que onde Deus guia, Ele também provê. Pense em Abraão quando recebeu a ordem de oferecer Isaque. Enquanto ele caminhava em obediência rumo ao monte que Deus havia indicado, talvez não entendesse todos os detalhes do que estava acontecendo. Porém, algo extraordinário aconteceu. Antes mesmo de Abraão chegar ao local, Deus já havia preparado a provisão. O cordeiro estava lá. A resposta já estava lá. O milagre já estava lá. Isso nos ensina uma lição profunda. Deus não improvisa. Ele não é surpreendido pelas nossas necessidades. Ele não descobre nossos problemas no último momento. Antes mesmo de enfrentarmos um desafio, o Senhor já conhece a solução. Antes mesmo de surgir uma necessidade, Ele já sabe como irá suprir. Quantas vezes você já olhou para uma situação impossível e pensou que não havia saída? E, no entanto, Deus abriu uma porta que você nem imaginava existir. Quantas vezes os recursos pareciam insuficientes, mas o Senhor multiplicou o pouco que havia em suas mãos? Quando caminhamos em alinhamento com a vontade de Deus, descobrimos que sua provisão